Sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas, onde eu ensino mães de autistas como vocês mesmas podem ajudar os seus filhos a serem crianças calmas, tranquilas e independentes de uma forma natural. Eu sou Sara Roder, terapeuta, especialista em autismo e mãe de autistas. E o tema de hoje, que nós vamos conversar nesse bate-papo, é se você está ansiosa por ver resultados positivos no tratamento do seu filho autista. Então, falando sobre esse tema, de ansiedade da mãe, de ver o seu filho autista tendo resultados mais rápidos. Porque esse é o sonho de toda mãe de autista. Com todas as mães que você conversar, perguntar para elas se elas têm esse desejo, esse sonho de ver resultados mais rápido, com certeza que sim, o filho autista, né? Ainda hoje, eu conversei com uma das minhas alunas, ela é vó, e ela estava compartilhando comigo, tão feliz, tão contente, transbordando assim de alegria, dos resultados que ela viu, que ela já está vendo no neto, que ela ajuda a trabalhar o desenvolvimento nele, né? Então ela estava contando, ela me disse, Sara, o meu sonho é ver o meu neto bem, ele se desenvolvendo, porque ele já faz 6 anos de terapia. Então, é um bom tempo, né? E chega um momento que a família, ela quer ver resultados. E não resultados pequenos, mas quer ver resultados mais rápidos, né? Maiores. E o neto dela, o Paulo, já tem 9 anos. Então, ela estava ansiosa, ela procurava pela internet desesperadamente algo a mais do que as terapias que ele já faz, como eu disse, há 6 anos, né? Então, me conta, o filho de vocês, neto, filha, faz terapias? Alguma terapia, às vezes não faz terapia ocupacional, mas faz fono, né? Compartilha comigo, tá? Se faz, há quanto tempo que faz, né? Eu disse pra ela, não sei, se às vezes eu te chamo de Dona Janete, às vezes eu chamo de Janete, porque ela é vovó. Mas ela estava compartilhando comigo que o Paulo, né, o neto de 9 anos, autista, ele era não verbal, então está sendo trabalhado desenvolver a fala do Paulo, né? E o Paulo fazia já 6 anos de terapia todos os dias ele faz, de segunda a sexta, todos os dias. As terapeutas vão até a casa do Paulo, né? Psicóloga, fono, TO, todos os dias elas vão para trabalhar com o Paulo. Então assim, ele continuava, quando eu conheci a Janete, a dor dela, a angústia dela é que o Paulo já fazia 6 anos de terapias, mas ele continuava irritado, nervoso, muito nervoso, e agora ela estava compartilhando comigo, ela e a filha também, que em menos de um mês, porque faz menos de um mês que ela se tornou minha aluna, ele já está tão mais calmo, mais tranquilo, mais fácil de lidar com ele. Era muito sofrido antes. Ela contou também que ele só falava palavras soltas, né? Apenas palavras. Mas agora ele tá falando, e isso ela me disse, Sara, isso é no prazo de 1 semana. O Paulo já está falando pequenas frases, como por exemplo, antes ele falava, por exemplo, se estivesse chovendo, ele falava chuva. Agora ele fala está chovendo. Ele já consegue construir. Esse foi um dos exemplos que ela compartilhou, né? Antes ele não deixava ninguém se aproximar dele. Ele ficava nervoso, irritado, ou ele saía de perto. Ele não gostava de aproximação, né? Mas agora ele chama o irmão para brincar, chama a avó para brincar. Ele pede para ficar com a família, ele quer estar junto com a família. E ela me disse que, inclusive essa semana, pela primeira vez, ele chamou o irmão menor, Heitor, o nome dele, e disse, Heitor, vem cá. Então a mãe até levou um susto, porque ele nunca fez isso, ele nunca chamou pelo irmão menor, e o irmão menor foi, e a mãe foi atrás
para ver por que ele estava chamando. Será que estava acontecendo alguma coisa? E chegando lá, ele só queria que o irmão menor brincasse com ele. Sendo que antes, o irmão menor não podia tocar nos brinquedos dele. Ele não deixava, ele ficava bravo, nervoso. E isso foi num prazo, a fala foi de uma semana que ele deu essa melhora tão significativa, mas esse desenvolvimento, esses resultados, foi aí no período de mais ou menos um mês. Quem é leigo, quem não sabe, ouvindo eu falar isso, pode pensar assim, nossa, mas demorou um mês? Mas você, que o seu filho, a sua filha, neto, faz terapias, sabe que um mês é um tempo muito rápido para se ter um desenvolvimento desses. Muito rápido. Porque tem crianças que, como estava acontecendo com ele, 6 anos, e ainda tendo crises nervosas, irritado, sem ninguém podendo se aproximar dele para tentar interagir. Outra coisa que ela comentou comigo, na escola, ele fazia xixi na roupa. Às vezes, às vezes não, ela me disse que todos os dias era 2, 3 trocas de roupa que ele precisava fazer, porque fazia xixi na roupa. Agora ele não faz mais xixi não. Então passou, ele se desenvolveu nesse sentido também. E assim, foram tantas coisas que ela compartilhou que nós ficamos aí mais de 1 hora conversando. Foram muitos detalhes, mas assim que eu tô lembrando, os mais. Então, o que você, mãe, precisa saber, vó também, porque a Janete é vovó, mas o que você precisa saber, que a Janete também aprendeu, o que você precisa saber? Aceitar o seu filho autista como ele é. Por quê? Por causa da metodologia das terapias usadas com ele, a família, por falta de conhecimentos, ouvia o quê? É assim mesmo. É assim mesmo. Então a família pensava, bom, são profissionais, então é assim mesmo, E a gente tem que fazer o quê? É o que a mãezinha dele dizia. Vou fazer o quê? Tinha conhecimentos, não sabia. Mas agora não. Ela aprendeu, eles estão aprendendo, a aceitar o Paulo como ele é. Sem querer mudar, sem querer consertar ele como se ele fosse um problema na família, um erro na família e precisa corrigir. Então, como que o seu filho autista se sente? Exatamente isso aí. Ele se sente um erro. Ele se sente um patinho feio, sendo que ele é um cisne. Vocês conhecem a história do patinho feio, Todas as crianças conhecem a história. É isso, o patinho feio, ele se sentia assim, lá junto com... ele não era daquela família, ele se sentia mal, desengonçado, esquisito, ele era diferente. Até que ele conheceu os cisnes e ele entendeu. Na verdade, ele não era pato, ele era cisne. Opa, aí sim, ele se achou, Então é assim, mas enquanto o seu filho autista, ele entende que você está o tempo todo, leva ele pra cá, leva ele pra lá, leva ele pra fono, leva ele pra TO, e faz isso, e faz aquilo, e reclama, e não sabe lidar com ele vai se sentindo um estorvo, ele sente que ele é um problema, que ele só atrapalha. Outra coisa que você também precisa e pode aprender, como a Janete, a minha aluna, aprendeu, respeitar o tempo do seu filho, que não é como o seu tempo, mas não é mesmo. Não só nessa questão, quando ele precisa, por exemplo, fazer alguma atividade, escovar os dentes, tomar um banho, trocar de roupa, porque precisa ir para a escola, algum lugar, e tem que ser rápido. Não é só isso, é o tempo de maturidade sobre a mente, sobre o cérebro dele. Você precisa respeitar. Quando você aprende a respeitar o tempo da maturidade no seu filho autista, ele evolui muito mais rápido do que se você ficar forçando ele, porque é contra o que ele vive, os sentimentos dele, as hipersensibilidades dele. Algumas mães dizem, é como se eu estivesse batendo de frente. É mais ou menos isso. Não é natural. Então, é não forçar uma aproximação, ou uma comunicação. Eu conversando com a mãe do Paulo hoje, a Andréia, ela me disse, então, Sara, às vezes ele não gosta, ele fica irritado quando a gente fala pra ele assim, Paulo, senta direito. Ele não gosta. Disse, Andréia, veja só, bora lá. Acontece isso com vocês também? É o caso
casa dela. Por isso que eu disse que cada autista tem as suas necessidades únicas, né? Então eu instruí a Andréia, eu disse assim, Andréia, quando você vê que o Paulo não está sentado com a postura correta, enfim, não vai fazer bem para ele, procura, porque assim, os autistas, eles amam saber, conhecer, eles querem muito saber, né? Então procure, falei para ela, ou na internet, ou em algum livro, posturas, sabe? Quando tem lá o esqueleto humano, em várias posições, sentado, às vezes, enfim, tem lá as vértebras, né? Eu falei, mostra para ele. Fala, filho, essa postura, ok. Essa daqui, não. Olha, tá vendo? Dói, machuca, fica torto. Nós precisamos sentar assim, porque senão, Fala, explica, mostra, ensina, direciona. Fez sentido para ele? Eu disse para ela, pronto. Aí eu disse assim, olha, você mãe, se ele fizer sentido, ele entender isso e ele pegar você sentada com uma má postura, ele vai te corrigir. Por quê? Porque aí fez sentido para ele. Então precisa trazer essa explicação. Outra coisa que ela comentou, porque ela está no início do meu método, então ela está em fase de aprendizagem, né? Aliás, a gente aprende todos os dias com os nossos filhos autistas. Todo dia um aprendizado. Eu gosto muito de que uma amiga fala para mim, ela fala assim, Sara, eu não penso que eu vou ensinar o Henrique, eu aprendo com o Henrique, meu filho autista de 15 anos, né? Eu aprendo com ele. E é isso, você pode aprender com a pureza, com a ingenuidade do seu filho autista, com a sinceridade dele, com a veracidade dele. Aprenda. Às vezes a gente fica tão preocupado em corrigir o filho autista porque ele tem que desenvolver e a gente não para e fica observando comportamentos que ele tem, sentimentos que ele às vezes não sabe falar, mas ele se expressa e você pode aprender muito com o seu filho autista. Então eu disse para ela me disse, olha, às vezes a gente quer interagir com ele, então a gente chega para se aproximar, para brincar ou fazer alguma coisa com ele, e ele não quer, ele sai ou ele empurra a gente, ele não quer, ok? Aí eu expliquei para ela, veja só, isso para ele funciona como se fosse forçar uma aproximação, forçar uma comunicação com ele. Então eu disse para ela, ao invés de você chegar sugerindo algo, tipo, olha aqui, Paulo, vamos brincar disso daqui, ou vamos fazer tal coisa, às vezes naquele momento ali, ele tá lá no mundo imaginário dele. No caso do Paulo, ele é apaixonado pelo Mickey. Eu falei, ele deve estar lá na Disney, lá com a Minnie, com o Pateta, curtindo lá, e chega você querendo brincar de uma coisa que ele não tá afim, ou querendo que ele faça uma coisa que ele não tá com vontade. Ele não quer mesmo. Você se tornou uma intrusa ali, você não respeitou. E eles, por serem muito verdadeiros, honestos, eles se sentem assim mesmo, invadidos, né? Agora, ela pode chegar, se sentar perto dele. Se ele estiver assistindo, ok, ela vai assistir também. Se ele estiver brincando, ela pode ficar próxima e brincar também, mas sem ficar dando direcionamento, tipo, vamos brincar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos nada. Deixa ele ser o mestre, você só segue. Mas isso vai fazer tão bem, tão bem, tão bem. Ele vai se sentir respeitado por você, amado, valorizado. É fantástico. Elas estavam assim maravilhadas de ver que em tão pouco tempo, né, menos de um mês, em algumas habilidades, em uma semana, viram tanto resultado assim no Paulo, né? Mas assim, você precisa então, como elas, aprender a entrar, a pedir acesso ao mundo imaginário do seu filho autista e deixar ele te guiar, não você ficar dando comandos. Quando você faz isso, se mãe faz isso, então ele vai se sentir acolhido por você, respeitado, aceito, compreendido, amado. E depois é muito mais fácil você ver resultados nele, você ajudar ele a desenvolver as habilidades que ele precisa. E o mais importante, para que ele tenha resultados rápidos, não 6 anos, muito tempo, 5 anos, 4 anos, 3 anos que seja, é muito tempo. Na verdade, o seu filho autista, todo o tempo que ele estiver vivendo com você na sua casa, você pode trabalhar com ele. Mas a questão é que você tem
resultados rápidos em cada situação que você trabalha em casa. Então, ele não precisa ficar tantos anos, tantos meses fazendo algo que você não vê resultados. Quando você vê, é um tiquinho de resultado. Como Paulo, resultado de uma semana. Gente, tem um filho autista? Quem tem um filho autista que tá lá 6 anos fazendo fono para falar palavras, sílabas soltas e de repente começar a chamar por você, chamar pelo irmão menor para brincar, começar a construir frases pequenas que seja, isso é um sonho. É ou não é? É um sonho. Você pode pensar assim, mas será que isso pode acontecer com o meu? Aconteceu com o dela. Realmente a gente é assim, né? A gente não acha que é possível com nós, a gente acha que é possível com o da vizinho. Com ela funciona, com o filho dela dá certo, com a filha dela dá, com a netinha dela dá. Mas com o meu, será que dá certo? Mas será que eu consigo? Ela deve conseguir porque ela é vó, né? Acho que ela tem o tempo todo, não deve trabalhar fora, nada. Então ela tem tempo, né? Então a gente nunca acha que a gente é capaz, mas a gente pode sim, mas a gente consegue sim. Sara, mas eu não tenho nenhuma formação. Como que eu vou desenvolver o meu filho autista? Seu filho autista, ele precisa da sua prática, claro, conhecimentos e prática. E o seu amor incondicional de mãe, que os profissionais, por melhor profissional que seja, ele nunca vai ter esse mesmo amor que você tem com seu filho. Ele vai precisar da sua compreensão, da sua aceitação. Mas Sara, eu amo meu filho. E sim, eu sei que você ama o seu filho. Mas ele pode não se sentir compreendido por você. Por quê? Porque você força ele a ser quem ele não é, né? Então, querendo corrigir ele para que ele seja como uma criança que não é autista, ou que ele seja como o irmão que também é autista, mas é um autismo mais leve, né? Então, eu quero que ele seja, pelo menos, não faça comparações, como eu já disse para você. Por quê? Porque você força, né? Então, você força ele a ser quem ele não é, você corrige ele sem entender como funciona a mente, o cérebro do seu filho autista. Mas lá no evento, na aula de segunda, você já vai ter esse conhecimento, você vai falar, opa, parou, eu estava fazendo tudo errado, mas não se culpe, porque você não sabia. São tantas informações que você tem na internet que você mistura uma com a outra e realmente vira aquele quebra-cabeça do autismo, né? Aquela bagunça e você tenta fazer uma coisa, tenta outra coisa ali e por fim já não chega a resultado nenhum. Aí você fica frustrada e fica desanimada. Eu não sei mais o que fazer. É assim que você se sente. A não ser que você também seja autista, aí você entende melhor, você pode compreender melhor o seu filho autista, mas talvez você compreenda, mas não saiba lidar. Então a questão é compreender e saber lidar. Então, imagine seu filho autista que já fez anos de fono e você começar a trabalhar com ele as ferramentas do mundo imaginário e dali uma semana, ou vamos colocar mais aí 1 mês, ou que seja 3 meses, você já vê resultados com o seu filho autista? Você já vê ele começar a falar? Ou se ele já fala, você vê ele desenvolver mais ainda na fala, construindo frases. Por exemplo, como uma das minhas alunas, a Lauana, em 2 meses, o pequeno dela, o Afonso, que era mudo, aquele autista mudo, só produzia sons, gritos, em 2 meses, ele já aprendeu 5 palavrinhas que ela mesma ensinou e 7 letras. 2 meses, 2 anos e 8 meses, uma criança autista que era muda, porque na cidade, na região que ela mora, lá em Fortaleza, na cidade pequena que ela mora, não tem acesso a terapias, ela não tem ajuda, né? Então ela mesma aprendeu com o método CRIAR como desenvolver a fala do filho dela, sem segredos, sem mistérios, sem complicações, sem ter que deixar o serviço para ficar em casa só cuidando do filho, não. Por exemplo, a Renata, mãe do Anthony, né? A Renata, o Anthony, ele fez 2 anos e meio de fono, de terapia, e era uma criança irritada, nervosa, agitada, e tinha que tomar um tanto de medicações. Tomava 3 tipos de medicações, e só tinha aprendido a falar 10 palavras e não completas, mais ou menos.
né? Não completinhas. Então, ela tá trabalhando isso também com ele. Ela recém começou o mero criar, mas assim, olha quanto tempo, né? Quanto tempo trabalhando. E o que nós, mães de autistas, queremos? Resultados, sim, mas resultados mais rápidos. Mães que às vezes moram em regiões onde terapia só tem uma vez por mês. O que uma fono, uma vez por mês, meia hora, vai fazer de diferença? Não tem lógica. Então, você mesma pode desenvolver o seu... Mas, Sara, eu tenho que comprar jogos pedagógicos, Não se preocupa com as ferramentas que você tem em casa. Você pode trabalhar, você pode desenvolver a fala do seu filho autista. Você precisa acreditar no processo. E outra coisa, é um trabalho formiguinha. Não tem mágica, não tem milagres. Esquece. Se já te falaram disso na internet, ignora. Mas é um trabalho diário da formiguinha. E outra coisa da formiguinha, a formiguinha não trabalha sozinha. Tem um formigueiro. Todas trabalham em união. Então você, mãe, vai precisar aprender que além da sua dedicação, você vai precisar compartilhar e envolver a família para trabalhar com o seu filho como você, no mesmo ritmo que você está trabalhando com ele, mais rápido ainda. E quando você levar isso para a escola, explicar o motivo, o como, olha, em casa eu estou fazendo e está dando certo, tem resultado, façam igual. Aí melhor ainda, né? Então, imagine, vamos pensar que você tenha uma filha autista, tendo crises nervosas, não obedecendo a professora, sendo chamada de teimosinha, né? Porque não obedece, que a professora pede para guardar os brinquedos, guardar a mochila, enfim, não quer fazer atividade na hora que precisa. E depois de você aplicar, né, o mundo imaginário, as ferramentas do mundo imaginário, você receber elogios da mesma professora, parabenizando que agora a sua filha obedece, guarda os brinquedos, guarda a mochila, faz a atividade que se pede para ela, sem crises nervosas. Por quê? Porque a mãe aprendeu como trabalhar, entrando no mundo imaginário. Ela cativou, essa é a Rosiane, né, a mãe da Emily. Ela cativou a Emily tem 3 anos e pouco, de uma tal forma que agora a Emily se sente amada, respeitada, não é esquisita, não é a problemática da família, não. Então agora ela coopera, ela contribui, ela corresponde. Então, Sara, mas agora eu tenho que fazer tudo o que ele quer. Tem que fazer tudo o que ele quer. As pessoas que estão acostumadas com a educação tradicional, onde mãe fala, filho cala a boca, obedece, entende por esse lado, que aí você tem que fazer tudo que o seu filho autista quer, porque senão ele tem uma crise nervosa, né? Mas não, o seu filho autista não faz sentido aquilo que você está mandando, pedindo para ele. Como eu estava falando agora de pouco da coluna, né? Do Paulo, da postura. Chega, fala, ensina, explica, faz sentido para ele. Aí vai. Então, porque o autista, você vai aprender lá no evento, o autista cria as próprias regras. Por isso que ele se torna inflexível muitas vezes. Ele tem dificuldade de ceder, de fazer o que você pede. Porque ele cria regras e ele não consegue quebrar esse padrão, essas regras que ele cria para ele mesmo. Aí vem você e dá uma ordem, para ele quebrar. Aquilo deixa ele extremamente nervoso e irritado. Agora, se você instrui, fala, explica, direciona, ele agrega, ele soma aquele conhecimento seu, que ele tem que obedecer, que ele precisa fazer, ele agrega ali dentro do imaginário dele, das regras, ele coloca ali, aí flui, né? Então, enquanto você se apoia em profissionais que aplicam metodologias de bloqueio, de consequências que na verdade são castigos, mas eles dizem consequências, de correções, intervenções, seu filho vai continuar tendo crises nervosas, ele vai continuar, você vai continuar ouvindo reclamações da escola, ele vai continuar com atraso na fala, dificuldade para desenvolver demora, e você acreditando que é assim mesmo, demora mesmo. Por quê? Porque falaram pra você que é assim mesmo, que tem que deixar ele chorar mesmo, porque ele tem que entender que a regra é assim. Se você fizer a vontade dele, você tá ensinando ele a não obedecer, e você tá mostrando pra ele que quando ele faz birras, ele consegue o que ele quer. É assim, é ou não é? É assim. E você continua tendo um filho cada vez mais irritado, cada vez mais nervoso, cada vez mais estressado, cada vez. Muda, né? Então, quando você, mãe, se desperta
e sabe da oportunidade que você tem de um jeito diferente, né? Que tem algo muito melhor que você pode fazer para o desenvolvimento do seu filho, para ele também poder se desenvolver e ser uma criança mais calma, mais tranquila, crescer com independência e você realizar esse seu sonho que parece longe, parece inacessível, que você não vai alcançar. Será que um dia, né? Você sonha de ver o seu filho calmo, tranquilo, que você pode falar com ele, que ele vai te entender, que ele vai cooperar, que ele vai até contribuir, que ele vai ser cada vez mais independente de você, porque ele vai crescer uma criança segura, porque você vai despertar a coragem nele e não apavorar, não o medo. Os autistas têm muito medo, porque eles não sabem lidar com esse mundo real. Por isso que eles têm muito medo, né? Então você, mãe, é a melhor pessoa para trazer essa tranquilidade, essa paz. Você precisa apenas aprender como ajudar o seu filho, né? E você não precisa continuar na mesmice. Não. Nós estamos numa época de fácil acesso a conhecimentos. Na época, há 12 anos atrás, praticamente, quando eu tive o diagnóstico do meu filho, não existia lives, não existia nem celular touch. Era o tijolão da Nokia. Era esse. Não tinha, né? Revistas, muito raro você conseguir uma revista. Quando tinha, era aquilo lá. Aquela reportagem lá que você... Será que é isso mesmo? Não é? Quem escreveu essa reportagem? Enfim, tava lá a reportagem. Às vezes o assunto antigo já. Então, né? Mas agora não. Agora você tá tudo fresquinho, tá tudo novo. Você tem essa chance, você tem essa oportunidade. Você pode fazer uma escolha melhor para ajudar, para desenvolver o seu filho. Não precisa ficar na mesmice, esperando alcançar talvez um dia esse sonho. Será que, né? Será? Estava conversando com a mãe do Paulo, né, o neto da minha aluna Janete, hoje à tarde, e ela falando Sara, por anos, né, no caso deles ali, 6 anos, né, ela disse, a gente é envolvido com essas metodologias que trabalham por consequências, né, tipo, se você não fizer essa atividade aqui, você não vai poder, uma coisa que gosta muito, né, ou se você fizer, então aí você pode, né, presentear, né, dar um presente, para a criança sentir que valeu a pena ela fazer a atividade. Aí ela ganhou tal coisa de recompensa, né? E eu mencionei, Andréia, pare e pensa. O seu filho agora, ele é criança. Ele aceita, por exemplo, faz uma atividade, dá o tablet. Faz uma atividade, dá o tablet. Por quê? Porque ele fez atividade, né? Agora, e quando ele ficar adolescente? E quando ele ficar adulto? Você vai precisar ficar fazendo barganhas com ele o tempo todo para que ele faça o que precisa ser feito? Parou para pensar como que está sendo construído a estrutura dessa criança? Então eu expliquei para ela, ele precisa entender que ele precisa fazer aquela atividade porque ele precisa desenvolver aquela habilidade. Ele precisa, mas não que se ele não fizer, ele não ganha, se ele fizer, ele ganha. Não. Um dia quando você pedir para ele lavar uma louça para você, para ele te ajudar em casa, ele vai dizer assim, eu lavo se você me der tal coisa, eu lavo. E aí, o que você vai dizer? Nossa, filho, eu tô pedindo para você só lavar uma louça para mim. Mas você permitiu que fosse plantado isso lá atrás na cabecinha dele. Agora você vai se assustar? Não é para se assustar, você permitiu. Tá vendo? A sua responsabilidade como mãe, reflete isso. Então nós precisamos, é muito importante, é sério. Mas Sara, como que eu vou explicar para o meu filho autista? Ele não quer fazer. Então você precisa conhecer como acessar o mundo imaginário do seu filho. Como é o caso delas. Agora o Paulo aceita, agora ele não tem birras, crises nervosas, agora ele quer estar junto, ele quer participar, ele chama o irmão para brincar, ele chama a avó para brincar, ele quer participar. Quando pede outra coisa, era um show para tomar banho com o Paulo. Ai, sempre tinha um choro. Agora não. Convida, o Paulo vai. Por quê? Porque é gostoso tomar banho. Pelo mundo imaginário, é muito legal. Até eu acho que gostaria também. De uma forma dinâmica e divertida. Você pensa que o mundo do seu filho autista é esse mundo aqui? Não é. É um mundo muito legal, porque é um mundo que ele criou com as regras dele. Só entra naquele mundo quem ele permite. Então, se no momento, como é o caso do Paulo, ele está curtindo o Mickey, quem que vai estar lá no mundo imaginário conversando com ele, brincando com ele? O
O Mickey, a Minnie, o Pateta e todo mundo. Ele vive isso, ele respira isso, pelo menos é o momento. Chega uma hora que eles trocam, eles mudam, né? Então pra que bater de frente? Não vai virar, não vai dar certo, mas acessa o mundo imaginário dele e participa. Ele é teu mestre, você deixa de dar comandos, você segue ele e seguindo ele, você vai direcionando ele. Ele nem percebe que você está direcionando ele. Mas é assim, o tema de hoje, então, era sobre se você está ansiosa por ver resultados positivos no desenvolvimento do seu filho autista. Eu te entendo porque eu também, né, antes de trabalhar tudo isso que eu aprendi com os meus filhos autistas, né, o Henrique, a Helena, eu também passei. Eu tive muitas dificuldades, noites em claro, birra, se jogava no chão, né, gritava, enfim, dificuldade para comer, o desfraude, tudo isso eu passei, eu sei. Quando as mãezinhas falam comigo desesperadas, Sara, me ajuda por favor, eu falo, eu sei a tua dor, eu sei sim, né, eu gerei, né, eu tive os meus filhos desde pequenininho e eu sei passo a passo como é. E agora, além de ter a Helena de 4 anos autista, que está nessa fase aí da primeira infância, eu estou passando com o Henrique a fase da adolescência para a juventude, que é aí de 15 para 16 anos. É uma fase diferente no autismo do que a fase da Helena. Então, o que eu vivencio e o que funciona, eu compartilho, porque eu sei que dá resultados. Maria das Graças, meu neto tem 6 anos e não fala. E ele faz terapias, Maria? Me conta. Tatiane, oi Sara, oi querida. Filho tem 4 anos, como a minha. Ele se irrita muito na escola, se joga no chão, chora muito por ser forçado a fazer as atividades com os colegas. Isso me dói os ouvidos e me dói o coração. Gente, vocês não têm noção como que um autista se sente quando ele é forçado a fazer algo que não faz sentido para ele. Ou, às vezes não é por isso, mas é que ele tem dificuldade de entender, de aprender. Porque às vezes talvez você não saiba, mas pode ser que seu filho autista tenha alguma outra comorbidade e você só tem o diagnóstico de TEA. Mas às vezes ele pode ter TDAH também, TOD, dislexia, dispraxia. Ele pode ter alguma outra comorbidade. Daí, como na escola não sabe, a professora não sabe, ela vai exigir dele como as outras crianças. E não vai funcionar. Ele vai mesmo ter esses comportamentos. Aí o que acontece? Mãezinho, seu filho está com um comportamento inadequado. Leva ele no psiquiatra que ele está muito nervoso. Aí você leva. Chega lá, medicações. E nem por isso resolve, né? Então precisa dar a forma de se aproximar, de chegar e falar com o seu filho. Ele está nessa fase de 4 anos. Eu sei a minha de 4 anos. Se fala alto com ela interpreta que você está brigando com ela. Você não está brigando. Ela não suporta. Crianças autistas, eles não suportam quando chega falando muito alto. Às vezes tem pessoas que têm um timbre de voz muito alto, né? Aquilo dói no ouvido deles. Então, é isso. É aprender. Você leva esses conhecimentos para a prof. Porque não é por maldade. É por falta de conhecimentos. Ela não sabe como, né? Então, você, como mãe, você pode levar esse conhecimento para ajudar a prof. Vera, ele já tá tomando os florais? Que legal! Que bom! Conta aí pra gente se você viu o resultado positivo, se tá ajudando. Oliveira, meu netinho tem uma hipersensibilidade a roupas de inverno. Uau! E como fazer quando é o inverno, né? Talvez a lã ou o moletom, talvez ele sinta muito calor, né? E ele não sabe se expressar. A minha pequena, ela tem muito calor. Ela brinca, mamãe, eu sou calorenta e você é friorenta. Frienta, ela fala. É verdade. Mas ela também não gosta. Meia no pé, é difícil. E aí a gente vai driblando, né? Evitando que vá brincar com água, que vá brincar lá fora onde tá ventando, né? Procurar atrair atenção com brinquedos dentro de casa, até que, né? Mas realmente tem que ir experimentando outros tipos de tecidos, né? E com o tempo ele vai aprender a lidar melhor, sabe? Ele vai aprender. Mas como ele é pequeno, ele não sabe, então ele se irrita, pode se irritar, pode ficar nervoso, faz birra para entrar em casa quando sai do colégio. Olha só, Vera, a minha pequena, eu faço muito combinados
né? Em vez de ficar barganhando, eu faço combinados. Então, nós já temos um combinado. Toda vez que eu busco a minha pequena na escolinha, no berçário, eu já entro aquela festa, a mamãe chegou, que legal, tal, entrou no carro, tal. Quando saio com o carro, eu já lembro ela. Filha, então, te lembrando, hein? Chegando em casa, você vai o quê? Ela fala, então, lavar as mãos. Isso. E vai comer um lanchinho ou uma fruta. E depois você vai tomar banho. E depois do banho vai jantar. Eu vou lembrando ela. Quando a gente chega em casa, que desce do carro, o que a mãe dela faz? Helena, então o que é que nós combinamos mesmo? A primeira coisa é o que mesmo? Lavar as mãos. Beleza, a mamãe tá te esperando, quero ver. Qual banheiro você vai lavar a mão? Aqui ou ali, né? Ela vai. Então eu faço um combinado. Só que para eu fazer esse combinado, eu precisei explicar para ela por que ela chegava da escola e tinha que lavar as mãos. Porque lá na escola ela coloca as mãos em vários tipos de brinquedos, né? Pega em um monte de lugares, tem muitas crianças e às vezes tem bichinhos que a gente chama de vírus ou bactéria e a gente não enxerga, nem com óculos não dá para enxergar porque ele é muito pequenininho. Se a gente não lavar as mãos, ele sai da mão, vai no alimento, vai para a boca e dá dor de barriga depois. Entendeu, filha? Entendi. Então por isso que tem que chegar em casa e lavar as mãos, né? E aí faz esse direcionamento do que simplesmente, né? Tá. Então, e daí, outra coisa, tá, Vera? Depois de fazer um direcionamento, tem que ter uma motivação. Porque para e pensa, que chato, né? Tá o tempo todo brincando na escolinha, correndo, pulando, brincando com os coleguinhas, que legal. Aí, que saco, tem que chegar em casa, tem que lavar a mão, tem que tomar banho. Ai, que chato. Mas se tiver uma motivação, né? Eu controlo muito a tela pra Helena aqui. Pro Henrique também eu controlo, né? Mas, como agora à noite eu tô fazendo o bate-papo aqui, então o que é combinado? Depois, olha filha, depois que lavar as mãos, comer um lanchinho, tomar banho e jantar, depois a mamãe vai deixar você ver o seu desenho, combinado? Opa, então tem uma motivação, né? Mas eu não tô falando, olha, se você fizer eu te dou o desenho, se você não fizer você não ganha o desenho. Não, eu estaria barganhando, fazendo barganhas, né? Trocas, chantagens, consequências. Então, instruindo ela e tendo uma motivação no final. Margarida, meu filho tem 3 anos, ele fala números, alfabeto, uau, coisas aleatórias e palavras pequenas, mas não diz frases, não conversa e não sabe me pedir as coisas, só leva nossas mãos aos objetos. Sim, Margarida, é a forma como ele entende de se comunicar com vocês. E tá funcionando para ele, então ele fica confortável nessa situação. Mas tem como você desenvolver a fala do seu filho através de ele mostrar os objetos para você. Tem como. É muito possível. Tem, na verdade, várias técnicas que você trabalha, várias ferramentas que você trabalha para ajudar o seu filho a desenvolver a fala. Aí tem vários níveis que ele está na fala. E é preciso ver qual ferramenta o seu filho se adaptaria melhor. Rosiane, tem um aluno que ele sempre morde o próprio braço, mesmo quando está tranquilo. Já se tornou um movimento repetitivo, né? Fico aflita porque ele morde sempre o mesmo lugar. Por isso já tem uma marca enorme e não conseguimos fazer com que ele pare. E você não vai conseguir bloqueando ele, né? Ou falando para ele parar. Mas você precisa direcionar ele, porque isso daí se tornou um movimento repetitivo. Por que ele faz isso? O meu filho, ele tem um movimento que ele faz ultimamente, porque ele mudou para vários, né? No momento ele pega aqui o braço dele, né, e ele faz um certo movimento aqui, ele faz tloc, eu não sei o que ele faz com o dedo aqui, sabe? E ele cheira. Quando ele tá fazendo isso, normalmente é quando ele está fazendo as atividades escolares. Normalmente ele tá o quê? Focado, concentrado. Então, é uma forma de ele se autorregularem. Porque você vai entender... Bom, se você participar, apesar de não ser mãezinha, mas é bem-vinda, né? Participar lá do evento, como funciona a hiperexcitação da mente autista. Então, se uma criança autista tá sentada, tá parada, nunca pense que ele não tá pensando em nada. Ele pode estar pensando em zilhões de coisas ao mesmo tempo. E aí, um barulho que alguém faz, uma caneta que um colega derruba no chão, um tom alto que o professor falou,
falou, um bate-porta que teve lá no corredor, desconcentra ele, desfoca ele, e ele precisa se autorregular de novo. E aí ele vai naquele movimento repetitivo, repetir, fazer, e aquilo faz ele se auver. Então é muito importante você começar a observar quando que ele faz esse movimento repetitivo, né? Se é em algum momento que ele está precisando de muita concentração, que ele está muito focado, e observa se tem algum som ou algo assim, um comentário de um colega, alguma coisa que desfoca, né? E aí ele precisa voltar ali. E aí, se for algo fora, externo, né, com os outros coleguinhas, ou um barulho, algo que você possa alterar, conversar, modificar, ok. Mas se não é por causa disso, é apenas ele querendo focar ali, tem maneiras de você desfocar ele, né? E daí tem que ser algo que ele goste muito, senão não vai fazer sentido. Então, por exemplo, o meu filho, o Henrique, quando ele era menor, eu me lembro que ele estava muito irritado, muito nervoso, e ele fazia um movimento repetitivo. Então, o que eu pedia para auxiliar fazer, né? O que eu pedia para auxiliar fazer? Na época, ele estava super focado e ele gosta até hoje ainda de leitura, ele lê muito. Mas livrinhos de historinhas, de mula sem cabeça, do folclore, né? Saci Pererê, ele estava focado nisso. Eu pedi prof, quando você perceber isso, convida ele para visitar a biblioteca. Pronto, ela chamava ele para visitar a biblioteca, desfocava. Nossa, aí ele ficava um tempo lá, admirado, ele ia direto naqueles livros do folclore. Então, desconectava ele, né? Então, é uma das formas também, mas vai mudar, vai passar, tá? Eles ficam por um bom tempo nesse movimento repetitivo, depois eles mudam para outro, tá? Mas não é bloqueando, não é intervindo, proibindo que você vai ajudar, você vai piorar, porque ele pode fazer mais ainda e ele vai se autodesregular. É uma dica você ou organizar o que está no externo ou mudar ele de foco naquilo que ele gosta muito, né? De repente auxiliar, chama ele para fora da sala, para algo que ele gosta, só que faz os combinados, que é por um período de tempo, pra ele não ficar o tempo todo lá fora, né? Ou mostra uma outra atividade ali que ele goste de fazer, mas tem que te desfocar. Minha Lara tem 7 anos, porém comportamento de uma criança de 2 em alguns momentos. Meu maior medo é se ela se tornar uma adulta infantilizada. Ainda é bastante dependente também. Alcione, bora trabalhar com essa Lara querida! É só aprender a desenvolver ela. E não tem melhor pessoa do que você para ajudar a sua filha a se desenvolver. É possível sim, é muito possível. Lembra que eu trabalho formiguinha, um dia após o outro. Em qualquer atividade que você estiver próxima dela, você vai instruindo, você vai dando direcionamentos, você vai explicando, você vai ajudando na maturidade do cérebro, da mente dela. É possível sim, Ziane. Também sinto dificuldade em conseguir que ele realize as atividades, mesmo eu sempre procurando trabalhar como de forma lúdica e com matérias lúdicas também. Tá, Rosiane, olha, que lindo, viu? Eu tô muito feliz por saber que você, prof, tem esse carinho, esse cuidado, essa preocupação de procurar trabalhar de uma forma diferente com o seu aluno autista. Mas então vai mais uma dica? Bora lá, hoje é a bate-papo das dicas. Quem ficou até o final aqui é que sai ganhando, né? Rosiane, pode ser a atividade mais legal que você bolou aí, que você criou para fazer com o seu aluno autista. Uma atividade lúdica, com materiais lúdicos, né? Nossa, super legal. Mas não é do interesse dele, não é o foco dele, não é do que ele tá interessado no momento. Entra no imaginário dele. Qual é o personagem preferido do seu aluno? Ou qual é a brincadeira preferida do momento? Ou qual é o brinquedo preferido do momento? Aí você vai montar a atividade dinâmica, lúdica, em cima do que é o hiperfoco, o interesse dele no momento. Aí, minha amada, aí ele faz rapidinho, ele é capaz de terminar primeiro do que os outros e querer mais, tá? Então lembra, como eu estava falando do Paulo agora de pouco, para a mãe dele, da Andréia, né? Que ela chegou assim, querendo se aproximar, querendo brincar, querendo fazer algo com ele, mas não era interesse, a cabeça dele estava lá no Mickey, lá no Walt Disney. Podia ser a brincadeira mais legal, o brinquedo, mas não era interesse dele, né? Então, se você juntar todo esse carinho seu aí, todo esse trabalho que você faz, colocando o personagem preferido dele, você está
entrando no imaginário dele. Aí você cativa ele, você vai motivando ele para, através desse mundo imaginário, você pode desenvolver nele todas as habilidades que você precisa, matemática, a escrita, enfim, qualquer outra matéria. Usando essas atividades lúdicas, né? Mas junto entrando no imaginário dele. Tá? Ai, a Sione, Lara também é muito teimosa. Isso é muito estressante, amada. Volta a assistir. Talvez você não pôde participar dos bate-papos anteriores. Terminando aqui, vai lá no onde eu tenho os meus vídeos aí abaixo. Procura aí. Não é teimosia. A Emily, filha da minha aluna Rosiane, era carimbada como a teimosinha. Não era teimosia. Não estão sabendo trabalhar com a sua filha, chegar nela, como instruir, como orientar, como entrar no mundo imaginário. Simplesmente ela tá aqui, ela é obrigada a vir pra cá, fazer o que tá mandando, o que tá pedindo, do jeito que estão falando, não importa. Não tem respeito, não importa o interesse dela, se ela quer naquele momento, se ela não quer, não importa nada. Se o foco dela tá... Não importa, ela tem que fazer isso aqui agora, ponto final, acabou, pronto. Já foi o momento do estresse. Então, não é que ela é teimosa, não estão sabendo trabalhar com ela, tá? Tenho certeza que a sua filha é uma riqueza de menina, deve ser muito especial, muito amorosa, obediente, sim, só precisa trabalhar com ela. Como foi trabalhado em um mês com a Emily, que era a teimosinha da sala, e a transformação que teve depois. Josiette, mesma coisa pro seu teimoso. Apaguem essa palavra aí, tá? Porque a gente tem o costume de chegar e impor, né? Eu falo e você obedece, ponto final, eu sou a mãe aqui, quem manda sou eu, tô mandando, você vai lá e faz. Porque você foi criada assim, não é? Você foi educada assim, naquela educação tradicional. Criança não tem vontade, criança não tem querer. Eles têm sim, tem sim. Os autistas têm, inclusive diferenciado. Meu filho às vezes me dá tapa na cara, ou com raiva ou alegre, e não sei bem o que agir. Amada, é instruir, é orientar ele, que dói, que machuca, que não é... Se for com raiva, é explicar que não é dessa forma que ele vai mostrar pra você que ele não quer, que ele tá com raiva, que ele tá irritado, que ele não gostou, que ele ficou chateado. É direcionar ele. Ele precisa falar pra você. E se ele é não verbal, ele precisa mostrar de uma outra forma. Mas não é batendo, não é batendo. Bater machuca, dói. Ai, Sara, eu já falei. Como você orienta, instrui ele? E não é uma vez. Trabalho formiguinha? 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40, 50. Isso, porque seu filho está na fase de aprendizado também. Ele tem o tempo dele, mas precisa orientar, precisa direcionar. Tenho certeza que você concorda comigo. Não é por maldade que ele faz isso. É por falta de direcionamento que você não está sabendo o que fazer, né? Entendeu, Vera? Minha Lara também tá com uma nova mania agora de cuspir. O Henrique fazia isso. Ela não obedece de jeito nenhum quando mando parar. E não vai mesmo, Alcione. Era a mesma coisa com o Henrique, ele cuspia. Eu fui numa loja uma vez, no trocador tinha um espelho bem grande assim na porta. Ele cuspiu no espelho todinho da loja. Aí o que eu tive que fazer? Chamar, explicar, me desculpar, explicar que ele era autista, né? Não, tudo bem, imagina, tal, a gente entende, realmente. Felizmente eles foram compreensivos, mas o que estava acontecendo com o Henrique? Ele não conseguia se expressar. Então o que ele fazia? Ele cuspia. Ele não conseguia se expressar. Ou ele gritava ou ele cuspia. Aí eu fui explicando que ao invés dele cuspir, ele precisava me mostrar, me falar, me explicar. E assim foram algumas vezes, falando, instruindo, lembrando ele, porque eles aprendem por repetição, e passou. Nunca mais o Henrique cuspiu, mas ele aprendeu a se expressar, a falar. Gilmar, como ajudar a criança a se autorregular quando estiver em crise? Quando a criança está em crise, o ideal é que você conheça ela, o que irrita, o que incomoda, o que deixa ela nervosa. Você conheça o seu filho para evitar que ele tenha uma crise, e não só conhecer o que pode irritar, mas aprender a direcionar e orientar ele para que ele não... Mais uma vez que ele teve a crise, conversar, explicar, querer entender a ele aquele momento é o pior momento. Não é momento disso. O ideal é que você mude o foco, tire ele de foco. Então, por isso volto lá que você precisa conhecer melhor o seu filho. Então veja só, se você sabe qual está no momento sendo o hiperfoco dele, o super interesse dele, o personagem imaginário, o que ele mais gosta de brincar, o brinquedo que, nossa, no momento ele quer brincar só com aquele tipo de brinquedo, ou o tipo de brincadeira que ele
que ele gosta de brincar, é aquilo que ele está super interessado no momento. Ele está naquele momento da crise, tira o foco. Sugere para ele alguma dessas coisas que é o super interesse dele, porque aquilo é tão super interesse que consegue trocar aquilo que está... Ele não está sabendo se expressar, ele está muito bravo, ele está muito irritado, ele está muito nervoso, ele está muito indignado, ele está com muito medo, né? E ele não sabe colocar isso em palavras porque você não ensinou ele ainda. Você não instruiu ele que não é tendo uma crise nervosa, mas é falando, é se explicando, né? Ou é demonstrando. Então você não instruiu ele ainda. Então tem que acudir o fogo, né? Tem que acudir o fogo. Como? O ideal é que você tire ele do foco, mostrando algo que é muito mais interessante para ele, que desconecte, que desligue esse fiozinho aí da raiva, da irritabilidade, do que causou essa crise nervosa. E depois que ele se acalmou, tirou o foco, aí você volta lá, né? Aí você volta, filho, por que que você ficou tão bravo, tão nervoso, bateu a cabeça, se jogou no chão? O que aconteceu? Pensa, mostra pra mamãe se ele for não verbal, ou conta, fala pra mamãe. Você precisa falar. Se você não fala, mamãe não entende. Mamãe fica confusa e eu não posso te ajudar. E você vai ficar chorando, 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 entendeu? Você volta lá. Isso é direcionamento. Não é assim, agora passou, agora ele tá bem, deixa pra lá, já passou, já passou. Sim, que bom que já passou, mas volta lá, porque tem que ter essa volta. Ele tem que ter esse aprendizado, porque vão surgir novas situações para deixar ele irritado de novo, bravo de novo. Então, ele precisa ir sendo treinado como ele deve agir e ao invés de ter uma crise nervosa. Hoje eu busquei a Helena no aniversário e ela falou de uma tia. As tias são um poço de amor cada uma, são muito amorosas e cuidadosas. Mas ela tava com o nariz que precisava, né, de assoar, limpar o narizinho dela e a tia, carinhosamente, quis limpar o nariz dela. E ela reclamou que a tia quis limpar, ela não era amiga da tia hoje. Por que não, Helena? Porque tava machucado o meu nariz. Filha, e você explicou pra tia? Não. Eu falei, então como que a tia vai adivinhar que o seu nariz tá machucado? Você precisa falar. Tia, meu nariz tá doendo. Em casa eu limpo, minha mamãe cuida, alguma coisa assim, mas você precisa falar, né? Então, é instruindo, é falando. Seu filho autista precisa de direcionamento. Bom, beijo grande pra vocês, uma ótima noite, bom descanso. Curte aí o seu pequeno, a sua pequena autista. Entra no mundo imaginário deles e me conta depois, tá? Até amanhã.